Fala, gente boa do YouTube, aqui é o Steven Mugema. Então, hoje começamos com um novo curso de banco de dados, um curso de certa forma mais prático. Esse curso aqui vem para ensinar aquilo que devemos, de certa forma, aprender de uma forma muito prática, sem muitas delongas, aprendermos a base de dados, o SQL, de forma prática. Ok, então vamos começar primeiro com conceitos básicos. Prometo que esta aula é a aula de introdutória de conceitos básicos. Não, vamos começar com conceitos básicos, sem mais demoras, como vem aqui. O que seria banco de dados, né? Então, o que seria banco de dados? Quando nós muitas das vezes já nos deparamos com situações, usamos sempre banco de dados, pode não ser de forma direta ou indireta, mas sempre usamos banco de dados. Porque em sites, informações que vão ser de certa forma reutilizadas. Um exemplo simples é a nossa agenda de celular, que lá pode podemos gravar nossos números para ter acesso depois, né? Porque não vamos conseguir gravar um monte de números de nossos amigos e familiares. Então temos ali uma agenda telefônica que de certa forma vai nos auxiliar a termos esses dados futuramente. Então, banco de dados, de certa forma aqui vamos aprender o SQL, o banco de dados relacional, depois vamos entender por que relacional. Então, de certa forma, definindo o banco de dados, prometo que essa será uma aula introdutória, aula de definição apenas de conceitos e vamos com mão na massa. Esse curso é 100% mão na massa. Então, banco de dados seria um local um local pelo qual é possível armazenar informações para consulta ou utilização quando necessário. O próprio banco de dados vai gerenciar esses dados e criar espaço para novos dados, como uma agenda telefônica. Vamos gravar os nossos números e também a agenda de telefone vai criar condições que gravemos os outros números. Ok. De forma técnica, banco de dados seria dados devidamente relacionados, né? Aqui tratando-se tratando-se em um conjunto de dados devidamente relacionados, tratando-se de banco de dados relacionais, né? Então vamos armazenar esses dados, essas informações, para depois fazermos reutilização. Dados esses conceitos, já devem estar a fazer a questão: o que seria dado? Dado do latim aquilo que se dá, ou apenas matéria-prima para informação, como o próprio latim provém do latim, aquilo que se dá. Então quer-se dizer, é aquilo que vamos obter, ou um documento que vamos obter para obter um dado conhecimento, para obter uma dada informação. Então isso é que seria dado, matéria-prima para uma dada informação. Em informática seria isto o que seria dados. Então, esses bancos de dados que gerenciam o registro de forma automatizada, além de serem apenas um conjunto de dados, são chamados de sistema gerenciador de banco de dados. Então, essa toda a gerência de dados, depois vamos descobrir aqui em prática o que seria esse sistema gerenciador de banco de dados. Vamos dar a introdução ao SQL. Então, o SQL é a linguagem que vamos fazer uso ao longo do nosso curso. Como eu disse aqui, o curso vai ser bastante proveitoso e de certa forma muito útil, muito mais prático, né? Então, SQL significa Structured Query Language, ou seja, uma linguagem de consulta. É a linguagem padrão utilizada pelos bancos de dados relacionais. Os principais motivos disso resultam a sua simplicidade e facilidade do uso. Então, os bancos relacionais são os mais usados, né? Temos aí o MySQL, Oracle, entre vários bancos de dados, de certa forma, relacionais que trabalhamos e são eles os mais, de certa forma, mais utilizados no mundo. Então, esse curso aqui, ou esta ajuda aqui, de certa forma, este aprendizado que vamos juntos aqui percorrer até bem perto de sermos propriamente utilizadores do banco de dados de forma credível. Então, o que seria esse banco de dados relacional? Já devem estar a se perguntar. Então, banco de dados relacional o próprio banco de dados tem uma seguinte estrutura. Vamos entender na próxima aula, de certa forma prática, né? Tem uma seguinte estrutura. Então, isto seria atributo ou
ou linha, ou coluna de atributo, isto também seria uma linha ou o nome do atributo, entre aspas. Então, isso tudo constitui uma coluna. Desculpa, por exemplo, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Então, isto constitui uma coluna. E isto aqui constitui uma tupla ou uma linha. Então, este dado aqui, Steven, vai se relacionar com este ID e vai se relacionar com este sexo e vai se relacionar com este. O porquê de usar essa forma de dados relacionais? Porque eles são, de certa forma, muito simples de descobrir os seus dados e, de certa forma, são fáceis de trabalhar. E o motivo mais simples é que ele é o mais usado no mercado, né? Então, convém perder o seu tempo aprendendo e não vai perder o seu tempo aprendendo o SQL. Juntos aqui vamos aprender de forma prática o SQL. O SQL por si só, essas linguagens de consulta estruturada, ele vai se compartilhar em três categorias. Então, temos o DML, que será a linguagem de manipulação de dados. Então, aqui vamos começar com o DML, que é a linguagem de manipulação. Então, essa linguagem de manipulação refere-se ao próprio inserir, deletar, como aqui o próprio nome vem. Os comandos que são utilizados são insert de inserção, delete de deletar, dados propriamente dado, update de atualizar, o select de selecionar e o look, que vamos ver mais adiante aqui no nosso curso, né? E temos o DDL, que é a linguagem de definição de banco de dados. Pensa assim, o DML são propriamente os dados já pensa assim, numa lista vazia, numa A4, né? Então, temos ali a A4 vazia. Então, a A4 vazia significa a A4 vazia com aquelas linhas, já criamos a estrutura, né? A estrutura, que é esta A4 vazia sem nada. Então, pensa assim, a A4 foi criada, de certa forma foi moldada para que seja A4. Então, para que isto seja possível, ter aquela estrutura de uma A4, de um papel A4, então criou-se essas condições, que é uma linguagem de definição de dados, ou linguagem de definição do papel. Então seria assim. Então, essa seria a chave mais importante. Então, a linguagem de definição será a estrutura que vai comportar os nossos dados. Então, os nossos dados vão ser comportados em tabelas, em index, em alteração de tabelas, em apagar tabelas, em envios, visões, que vamos ver, de certa forma, mais adiante, isso de forma rigorosa, né? Então, aqui trabalha com manipulação de dados e aqui com definição de dados, né? Onde esses dados vão estar. E temos aqui, por fim, o DCL, que é a linguagem de controle de dados, que é responsável pelo controle de acesso dos usuários, controlando as sessões e transações do SGBD. Alguns dos seus comandos são o commit, o rollback, o create e o revoke. Também vamos ver estes mais adiante, esses comandos, o funcionamento desses comandos. Então, vamos falar a respeito de entidade. Então, entidade, o que seria? Para entendermos isso, por que falar de entidade? Vamos trabalhar de certa forma com essas entidades. Entidades ou objeto é aquilo que existe por si só e possui características. Pensa assim, para ser caneta, ou algo que existe por si só, pode ser do meio concepcional, por concepção, ou de forma física, algo que existe por si só. Por exemplo, produtos, né? Por exemplo, como uma entidade é aquilo que existe por si só, né? Por si só. Então, entidade seria isto, que existe por si só. Então, pensa assim, para ser caro, que dados, o que caracteriza para ser caro? Então, aí chamamos outro conceito, que é propriedade ou características. As propriedades ou características, que chamamos de atributo, será tudo aquilo que vai caracterizar esta dada entidade, ou este dado objeto, né? Esta dada entidade. Para ser caro, precisamos do quê? Ter nome, ter marca, ter uma fabricante que a produziu,
ter rodas, de certa forma. Vamos ser, de certa forma, muitos abstratos. Abstratos que seria suprimir detalhes, de certa forma, na nossa base de dados, de certa forma, em alguns casos, vamos usar dados ou atributos que nos interessam. Vamos, de certa forma, às vezes, ser obrigados a suprimir alguns detalhes. Então, eu posso apenas o carro, de acordo com a minha lógica, com o meu negócio de venda, eu posso apenas armazenar ou dizer que na minha base caro vai ser aquilo que vai ter nome, marca, fabricante e vai ter rodas, né? Mas é claro que a coisa é mais complexa que isso, né? Tem vários outros atributos, mas vai depender da nossa regra de negócio. Então, é isto que será entidade. Então, o que será uma tabela? Então, isto vamos falar mais a fundo na próxima aula. Como disse, esta é a aula teórica para entendermos estes conceitos e creio que a aula está mais longa do que devia. E adeus, aqui é Steven Gema, me siga pelo Instagram e não esqueça de subscrever-se no canal se esse vídeo, esse conteúdo agregou valor e sem mais, até ao próximo vídeo. E ao próximo vídeo começamos com a nossa prática, né?